Oiê, tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal e o tema de hoje é o seguinte: autoestima elevada é igual a egoísmo? Sim. Muitas vezes, sim, é. E para falar sobre isso, eu quero saber, antes de tudo, se você já se inscreveu no meu canal e se já ativou o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. Olha só, algumas coisas aí fortalecem essa frase que eu falei, que a autoestima, ela faz você ficar uma pessoa egoísta. E por quê? Quando você tem uma autoestima elevada, porém não consolidada, são coisas diferentes. Quando você tem uma autoestima elevada no sentido de você se ama, você se sente bem, você tá muito bem consigo mesmo, ok. Mas quando você tem, isso é autoestima elevada. Quando você tem uma autoestima consolidada, você entende quem você entende o seu lado luz e você entende o seu lado sombra. O que é o seu lado sombra? São sentimentos negativos que estão enraizados em você, que são derivados de crenças limitantes, crenças que você ouviu desde quando você era criança e que você enraizou de uma forma que te impede de evoluir. Como assim? Por exemplo, eu escutava: a mulher sempre tem que obedecer o homem. Não importa, sempre tem que ser submissa, ela tem que abaixar a cabeça. Isso é uma crença limitante. Por quê? Porque não é assim. A mulher, ela precisa o quê? Ela precisa ter o seu autoconhecimento e ela precisa ver que talvez a atitude do cônjuge possa ser levada em consideração ou não. Se aquilo for contra o valor dela, ela pode argumentar e não seguir o que o cônjuge fala. Mas eu fui criada assim, eu fui criada ouvindo: a vida é muito difícil. Isso é uma crença limitante, porque ela não é difícil. Não, ela não é difícil. É pobre, só se lasca. Não, isso também é uma crença limitante, mas isso não é real. Porque a pobreza é uma maneira de você mudar de vida. É uma maneira de você se recriar, se reinventar e fazer alguma coisa diferente e prosperar. Tá vendo? Isso é uma autoestima consolidada. É quando você entende quais são as crenças que você tem e olha de uma outra forma. De uma forma que faça com que você vá para o caminho da evolução. Para que você vá para o caminho do autoconhecimento, da expansão de consciência. Isso é uma autoestima consolidada. Quando você tem uma autoestima elevada, quer dizer, você se sente muito bem, muito bela, muito poderosa e tal, isso acaba gerando o quê? Uma falsa impressão de que você tá muito bem. E que você pode tudo e que você tem o super poder. E aí? E aí você traça um objetivo e vai passando igual um trator por cima de qualquer coisa. Quando você começa os seus estudos de física e mecânica quântica, que você expande a sua consciência, você percebe o seguinte, que inclusive está na Bíblia, né? Esse aqui: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Não é assim. Não, não é assim. O que isso quer dizer de uma maneira prática? Quer dizer que o que o todo Deus quer? Ele quer que você faça algo simples, que você ame ao próximo como você ama a você mesmo. Então, e como que você faz isso? Quando você se entende. E quando você se entende, quando você tem uma autoestima consolidada, que você sabe o seu lado luz, você sabe o seu lado sombra, você entende e compreende o seu lado sombra, você equaciona o seu lado sombra, e aí sim você tem a empatia, você tem a capacidade de olhar para o outro, zero julgamento. Você entende quando ele faz uma cagada. Não tô dizendo que você deve continuar com uma pessoa que fez uma cagada, por exemplo, uma traição. Mas eu tô dizendo que você olha pra ele com uma empatia. Você procura compreender por que o outro tá agindo dessa forma. É dessa forma que a gente deveria ser. Porque ele disse, e tá escrito, né? Amai-vos uns aos outros. Mas, quando você tem uma autoestima elevada, você não se importa com os outros, você só pensa em si mesmo. Por isso que autoestima elevada é igual a egoísmo, porque você só pensa nos próprios interesses. Partilhando aqui. Há uns 5 anos, eu decidi, eu tinha uma autoestima elevada, não consolidada, elevada. Eu sempre me achei, não, eu sou inteligente, eu já consegui várias coisas, eu vou conseguir essa porque eu sou capaz, tá. Decidi fazer o concurso pra analista judiciário do TST, um concurso difícil pra caramba, mas que pagava, assim, 4 vezes mais do que eu ganhava na Secretaria de Educação, além de sair de sala de aula, além de mudar de ambiente de trabalho, além da possibilidade de prosperar aí, inclusive assessorando os ministros e, enfim, outras pessoas, já que eu tinha experiência tanto do Ministério da Fazenda como do Banco Central. Então era uma coisa que eu queria muito. Autoestima elevada, eu queria muito, e eu sou capaz, eu sou inteligente, eu vou conseguir, sempre me motivando, indo pra cima.
E aí gerou o egoísmo, eu pensei nos meus próprios interesses. Então eu só cheguei pro cônjuge e falei, cônjuge, é o seguinte, a partir de hoje eu vou passar 60 dias enfurnada nesse quarto, estudando, porque eu vou fazer o concurso, tá? E é isso. Então, muitas vezes você vai chegar, a casa vai estar suja, seu uniforme também, ele trabalhava na época na Três Corações. Então ele saía muito cedo, voltava muito tarde. E eu falei, às vezes você vai comer comida requentada, às vezes não vai ter, então é isso. Cônjuge simplesmente falou assim, tá. Eu me importei com a opinião dele? Eu me importei em organizar a casa de uma maneira que não prejudicasse? Claro que não. Eu só pensei o seguinte, eu vou ganhar mais dinheiro, a família vai se beneficiar. O que eu fiz com o Gudão? Gudão foi pra casa da avó dele, ficou lá, e aí? E aí que foi isso? E eu sentei e estudava 12, 14 horas, 12, 14 horas, 12, 14 horas. Resumindo, depois de 60 dias é um prazo curto, 60 dias eu estava com uma dor no ciático infernal. Cara, eu chorava. Muita dor no ciático. Não fui aprovada, faltou 1 ponto pra eu classificar. 1 ponto. Pra ficar dentro do número, né, das vagas, 1 ponto. Cônjuge totalmente negligenciado e começando a receber a atenção de outras pessoas, de outras mulheres. Gudão agressivo, desrespeitoso e brigando com os colegas na escola. E aí? Valeu a pena eu ficar? Não, porque eu consigo, não sei o que. Valeu a pena? Não, não valeu. Quanto tempo eu demorei pra poder conseguir restaurar o meu casamento? Foi aí o início da minha crise de 2 anos. 2 anos com o cônjuge começou aí. Bem nessa época. Porque eu me tornei uma pessoa muito frustrada, irritadiça, grosseira, entendeu? E fiquei muito mal com essa derrota, né? Digamos assim, que aconteceu da não aprovação. Tentei outros concursos, mas esse foi o que eu cheguei mais perto. E depois eu simplesmente falei, não vou mais fazer isso. E empreendi em outras áreas que eu tive sucesso. Mas que também eu percebi que ao longo do tempo não faziam sentido porque não ajudavam outras pessoas, só prejudicavam. Então hoje, eu ajo da seguinte forma. Hoje que eu tenho uma autoestima consolidada, e eu tenho o conhecimento e a expansão da consciência de que eu estou aqui para ajudar o outro. Estudar, trabalhar, ajudar. Sempre focando na evolução do outro. Quando eu tiver forte o bastante, sabendo quem eu sou de fato, eliminando a minha sombra, sempre reforçando os meus valores e sempre colocando o não prejudicar, é o equilíbrio de Nash. Eu sugiro que você estude aqui, ó, equilíbrio de Nash. Ele fala justamente isso, que é possível sim você equacionar uma situação onde os dois lados ganham. É possível. Hoje, se fosse a situação de hoje, como que eu faria? Eu iria conversar com ele, eu teria um mindset com ele no sentido de ver o que ele poderia agregar também e equacionar a questão da rotina da casa. Então, eu poderia, por exemplo, acordar 1 hora mais cedo, fazer o que tinha que fazer, deixava a comida pronta, deixava a roupa lavada, deixava o apartamento limpo. Poderia sim tirar 1 hora para poder ficar com meu filho. Poderia ter feito isso de uma maneira em que todos não se prejudicassem. Então hoje, com a minha autoestima consolidada, antes de qualquer palavra, atitude ou objetivo, eu me faço 2 perguntas. A primeira, essa palavra, essa atitude, esse objetivo vai prejudicar alguém? Vai. Se a resposta for sim, vai prejudicar alguém, eu reflito. Eu reflito até que esse sim vire não. Ou simplesmente descarto. Depois de muita reflexão, se eu vejo que vai prejudicar de alguma forma alguém, eu não faço. Agora, a segunda pergunta que eu me faço é: essa atitude, palavra, objetivo vai ajudar alguém? Sim. Se a resposta for sim, aí eu continuo. Por isso que eu criei a consultoria. A consultoria é para ajudar. É para que as mulheres, principalmente as mulheres, entendam que, 1, elas não precisam dar conta de tudo. 2, elas precisam sim ter uma autoestima consolidada, saber quem elas são de fato, o que elas querem e como alcançar isso é fundamental para que toda a vida ao redor ela se transforme. Entende? Porque quando você muda, tudo muda. Quer dizer, 60 dias eu enfurnada dentro do quarto, olha o tanto de coisa que aconteceu. O cônjuge começou a receber atenção de outras mulheres, meu filho, que nunca teve problema na escola, começou a ficar agressivo, respondão. A minha mãe também ficou muito cansada, muito estressada, porque tinha essa preocupação. Então, quer dizer, 60 dias. Então, você imagina isso ao longo dos anos. Se você continuar com a sua autoestima elevada e o seu egoísmo, seus interesses particulares forem o que te move para um objetivo. Tá certo isso?
Cara, certo e errado é relativo. Mas a partir do momento que você prejudica, que a sua atitude prejudica outra pessoa, vale a pena uma reflexão. Outro caso também sobre você ter uma autoestima elevada e fazer até que dê certo foi, se você assistiu um vídeo anterior que eu postei quando uma mocinha deu em cima do cônjuge, é justamente esse tipo de atitude. Quer dizer, ela com a autoestima elevada, porque era uma mulher bonita, era uma mulher atraente, era uma mulher que o cônjuge com certeza despertou o desejo dele, porque era uma mulher bonita, era uma mulher que estava dando atenção para ele. Ok, uma autoestima elevada, mas foi uma atitude egoísta. Por quê? Elevada e egoísta, tá vendo? Por que isso? Porque em momento algum ela parou para pensar que aquela atitude dela de ficar dando em cima e de que supostamente ela fosse ficar com ele iria prejudicar outra pessoa. Ela em momento algum pensou que eu, a esposa, né, estava aqui desse lado e que isso ia causar um sofrimento e que o cônjuge ia embora de casa e que o filho ficaria sem o pai presente. Será que ela pensou? Não, porque se ela tivesse pensado, se a resposta dela, essa minha atitude vai prejudicar alguém, se ela tivesse a autoconsciência, se ela tivesse uma autoestima consolidada, primeiro ela não teria feito esse tipo de comentário e não teria tido esse tipo de atitude. Mas, depois, se ela tivesse pensado nisso, essa atitude vai beneficiar outras pessoas? Não, vai beneficiar só ela. Vai beneficiar ele? Sim, a curto prazo, mas prejuízo maior do que benefício. Ela pensou nisso? Claro que não, ela não pensou. Tá vendo? Egoísmo, autoestima elevada igual a egoísmo. Me conta aqui se você já parou pra pensar sobre isso. Eu te espero no próximo vídeo. Curta, comente e compartilhe. Obrigada. Beijo, tchau.